Seja bem-vindo ao BalestaCast, o podcast que vai te ajudar a acelerar a sua carreira, o seu propósito de empreender com sucesso. Meu nome é Simone Dal Bosco, eu sou mentora de carreira e vai ser um prazer estar nessa temporada com você, falando um pouquinho mais sobre transição de carreira, empreendedorismo e como ter a tão sonhada liberdade financeira. Durante esses próximos episódios, nós vamos ter convidados especiais que vão estar aqui contando as suas histórias, contando como fizeram para realizar sua transição de carreira e, mais do que isso, como que conquistaram a tão sonhada liberdade financeira. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, ela que é especialista na área de projeto, execução, na área de neurociência, ela que sabe o quanto que impacta e o quanto que é importante o ambiente onde a gente está inserido para que a gente tenha um sucesso na área que a gente atua. Aqui eu quero apresentar para vocês a Rafaela, ela que é a nossa convidada especial de hoje, para ela falar um pouquinho quem ela é, qual é a história dela. Rafa, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui com a gente, para tu contar um pouquinho da tua história e compartilhar aí com tantas pessoas a tua jornada. Eu que agradeço, Simone, muito obrigada. Eu simplesmente me senti lisonjeada em ser a primeira, convidada. Eu sei que tu tens uma rede gigantesca de mulheres maravilhosas, que eu conheço muitas histórias maravilhosas, e tu escolheu como a primeira para estar aqui no teu podcast, no primeiro podcast, né? Eu me senti realmente lisonjeada e eu só tenho a agradecer. Sou muito grata por ti, por toda a mentoria que a gente vem fazendo juntas já. E é isso, só gratidão por ti. A Rafa, para quem ainda não sabe, ela é minha mentorada, ela participa do programa de aceleração profissional e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também. E ela já tem colhido grandes resultados aí no escritório dela, mas o que a gente mais quer saber, Rafa, quem é a Rafa? Quem é a Rafaela Fischer? O que ela faz? Como é que tu te define hoje? Eu sou Rafaela Fischer, eu sou arquiteta, eu sempre gosto de fortalecer as minhas raízes, né? Sou filha de César e da Vânia, mas sou também esposa do Lucas, enteada tenho Manu como minha enteada, né? E a mãezinha, né? Eu digo até fresca ainda, porque vai fazer 2 anos, né? Da Maitê. Eu me coloco hoje realmente como arquiteta, mas dentro a gente sabe que a gente tem que balancear, né, realmente a parte profissional e a pessoal também, né? Então, dentro disso, eu sou a Rafaela Fischer como pessoa, como cristã. Sou muito grata a Deus por tudo que acontece na minha vida. Coloco sempre Ele na frente das minhas decisões, tanto pessoal quanto profissional, né? Amo natureza, amo estar em contato com as pessoas, né? Amo minha família, gosto de curtir os momentos com eles. Essa é a Rafaela, sempre feliz, sempre tentando ser o máximo positiva possível. Essa hoje é a Rafaela, é o que me define hoje. Que legal, Rafa. E, Rafa, a gente sabe muito que o ambiente, querendo ou não, ele impacta nos nossos resultados e ele impacta também no relacionamento que a gente tem com as pessoas. E quando a gente fala de trabalho, de carreira, de sucesso, querendo ou não, a gente precisa se conectar com pessoas. Fala um pouquinho pra gente como que é o teu trabalho e como que esse teu trabalho faz com que as pessoas se conectem de uma forma positiva e tenham resultados profissionais. Então, talvez tu vás até me perguntar um pouquinho disso, mas para chegar onde eu cheguei, eu gosto bastante de contar sobre a minha história, né? Que eu sempre morei na frente da casa dos meus avós maternos e o meu avô, ele era carpinteiro, né? Hoje ele já é falecido, infelizmente, mas ele teve, inclusive, um AVC, então ele é falecido mais ou menos uns 6 anos. Mas, enfim, ele era carpinteiro e muitos arquitetos, engenheiros iam solucionar principalmente telhados, que era a paixão dele, né? De toda a estrutura de madeiras e tudo mais. E aí foi onde despertou essa curiosidade realmente pelo
o ateliê que ele tinha embaixo da casa dele, né? E eu vendo isso e tudo mais, ele passou a fazer brinquedos também, que muito me atraíram, tipo, desde criança, os brinquedos com a madeira. E com o passar de um tempo, o meu pai, que no caso é genro do meu avô, não é filho, né? Passou a trabalhar numa construtora aqui em Brusque, ele faz a parte de compras, né, de materiais, e hoje ele já está há 32 anos na construtora. Então, 32 para mais até. Mas eu, então, vivi dentro da construtora, acompanhando ele, indo, voltando, entrando em obra, e eu, querendo ou não, fui ganhando uma paixão por isso. E dentro disso, eu resolvi fazer a arquitetura como forma de experiência. O que me trazia para a arquitetura era justamente que, na época, tinha cadeiras de psicologia, né? Infelizmente, eram poucas cadeiras, eram poucas matérias que a gente fazia de psicologia, mas isso sempre muito me atraía. Então, com o nascimento da Maitê, eu vi que o quanto a gente pode impactar na vida das pessoas, né? Tendo conhecimento de como as pessoas inconscientes agem, né? Eu particularmente estudei muito como a criança nasce, de que forma que ela dorme, como ela vai começar os primeiros movimentos. E dentro disso eu optei, então, fazer a pós-graduação em neuroarquitetura, né? Na verdade, é Master em Neuroarquitetura. É uma pós bem completa, né? Que abrange desde a parte de comercial, residencial e corporativo. E nisso eu venho aplicando nos meus projetos. Que legal, Rafa. Eu vejo que o quanto que é importante a gente fazer todo um estudo quando a gente vai escolher algumas coisas na nossa vida, né? Como tu falou, para tu se tornar mãe, tu precisou fazer todo um estudo para tomar essa decisão de ser mãe. A mesma coisa, tu decidiu ser neuroarquiteta, que fala? Especialista em Master em Neuroarquitetura. Master em Neuroarquitetura, né? Que é o termo que se usa. Tu buscou conhecimento para isso. E eu vou aproveitar para fazer um link quando a gente fala da vida profissional da gente também, né? Quantas vezes a gente está se sentindo estagnado, cansado, não está contente lá no nosso ambiente de trabalho, e quanto que é importante a gente olhar para aquilo que a gente faz e fazer um estudo daquilo que a gente ainda quer ser. E muitas vezes a gente não tem clareza, né? Como que foi para ti entender que era a neuroarquitetura que tu queria fazer essa virada de chave? Porque a gente sabe que ser arquiteto urbanista, existem vários no mercado, né? Mas para tu te diferenciar, tu precisa ser especialista em algo. E a gente vê que tu buscou isso, tu buscou conhecimento. Como é que foi para ti fazer essa busca, entender se não, é isso aqui que eu quero e por que eu quero isso? Então, Simone, na verdade, eu sempre tive muito medo de dar um passo diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu dou com firmeza, né? Eu tô decidida, 100%, é isso que eu quero, e aí eu acabo criando um foco muito maior até mesmo, né? Então, eu estagiava depois, durante a faculdade, e dentro disso eu comecei bem novinha, na verdade, a fazer o estágio. E dentro disso, eu fui convidada para participar do escritório onde eu era estagiária. E com o tempo, eu fui realmente tendo os meus clientes particular e tudo mais. E acabei me destacando realmente. Eu queria fazer o meu espaço, do meu jeito, das minhas coisas. Então, foi onde nasceu realmente o RF. Né? O RF Arquitetura, eu digo que ele ainda é engatinhando, porque ele tem 9 anos, perto de muitos escritórios que a gente tem aqui na cidade. Mas eu vejo que eu nunca parei de me movimentar, né? Então, dentro disso, eu realmente trouxe para o RF um diferencial, onde que a arquitetura ela trabalha com os sentidos do nosso corpo, né? Já a neuroarquitetura, a gente trabalha com 11 sentidos, né? A gente traz, além do olfato, paladar, visão, né? A gente traz o equilíbrio, a sensação de dor, né? Isso tudo são percepções que a neurociência traz pra gente, que a gente acaba aplicando na neuroarquitetura, né? E dentro do que eu já venho aplicando, já tem dando grandes diferenciais, né? Na área, por exemplo, de corporativo também, né? A questão de foco, produtividade, a gente tá tendo um feedback bem legal dos clientes. Que legal.
E a gente sabe muito que o ambiente, querendo ou não, ele impacta no resultado profissional das pessoas, né? Cada vez mais a gente ouve falar que o ambiente físico, ele vai ajudar ou não na questão da saúde mental, sinais, por exemplo, como cansaço, irritação, isso tudo influencia de acordo com o ambiente. Como é que tu vê isso hoje, baseado no trabalho que tu aplica nos teus clientes? Então, tá muito em alta e tem muita gente, né, sendo diagnosticada com os burnouts, né? E dentro disso, eu sempre digo para os meus clientes que a neuroarquitetura ela vai além do projeto, né? Que é a parte de orientação, de como usar um ambiente também, né? A gente projeta o ambiente pensando da forma que ele vai usar, mas cada indivíduo é único. Então, talvez eu tenha uma percepção de um ambiente, você tenha outra, justamente porque a gente tem as nossas dores, os nossos medos, que são muito particulares, até mesmo por toda a vivência que a gente já tem, né? Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, eu sempre digo que a casa é uma extensão. Então, os dois têm que ter essa conexão, né? Da mesma forma que o ambiente de trabalho tem que ter estímulos de produtividade, foco, bem-estar, né? Até mesmo bem-estar, porque às vezes dá uma estagnada na criatividade, enfim, na produtividade, né? Na parte da casa, a gente tem que ter uma área de descanso também, né? Seja um sofá, seja uma cama, seja dormir bem, né? Então, isso tudo está muito interligado. Então, a partir do momento que muitas vezes eu acabo projetando escritórios, showroom, empresas, a gente sempre faz esse link com a importância de até mesmo o proprietário, o CEO da empresa, fazer essa orientação também, que tenha um descanso, que tenha qualidade de vida fora do horário de trabalho também. Que legal, Rafa. E quando a gente fala de vida profissional, trouxe uma coisa que é muito interessante e até me fez me lembrar um pouquinho da minha jornada no CLT, antes de empreender, antes de fazer minha transição de carreira. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava uma média de 16 horas por dia. Eu tinha um cargo de confiança numa instituição de ensino superior e eu desenvolvi o burnout. E com certeza eu posso dizer que além das horas trabalhadas, o ambiente, querendo ou não, ele influenciava, porque era um conjunto de coisas, né? Tanto do local de trabalho, da ergonomia, do que aquilo representava, do cansaço físico, do esgotamento, mas o contexto todo fazendo com que a gente não quisesse estar naquele ambiente, né? E quando a gente fala aí, setembro foi o mês que a gente olhou muito para a saúde mental, querendo ou não, e trazer sobre burnout também reforçar para as empresas a importância delas olharem para a saúde mental dos colaboradores. Por que hoje muitos colaboradores, querendo ou não, eles querem sair do CLT e empreender? Porque eles estão se sentindo estagnados, Sim. estão se sentindo cansados, não se sentem mais bem nos ambientes de trabalho onde eles estão inseridos. E como tu falou, não é só o relacionamento, mas sim o ambiente como um todo, né? E como que é legal saber que existem oportunidades de fazer esse empresário olhar lá para sua empresa, pô, vamos criar um ambiente mais agradável, um ambiente que faça com que as pessoas se sintam bem nesse ambiente de trabalho, que queiram ter prazer de estar ali, porque se a gente for olhar, a gente passa 1/3 da nossa vida no trabalho. Isso. E se não for um ambiente agradável, né? Como que vai ser? Exatamente. E não é à toa que até mesmo as próprias normas, né? Hoje tem a NR1, por exemplo, que já se adaptou realmente para olhar essa questão de saúde emocional também, né? Mental e emocional. Então, eu vejo que a gente está partindo para um momento... eu sempre digo assim, né? Que nem a mesma coisa que quando eu tive minha bebê que eu comentei, os antigos dizem, bota a cachaçinha no banho, né? Hoje a gente já sabe que tem estudos que não pode, né? Então, mas assim, como é que eu vou dizer para os antigos que não pode, se eles sempre fizeram e para eles deu certo? Né? Mas hoje a gente tem estudos. E a neurociência está aí para várias áreas, né? Área do marketing, área de vendas, tipo, muita coisa a gente tem a neurociência nos auxiliando nesse sentido. E quando a gente parte para isso, é legal falar que cada indivíduo... E a gente traz a identidade do indivíduo para casa, mas dá a característica da empresa para a empresa. Né? Mas é bem importante olhar para isso e justamente eu acho que as normativas realmente já vêm para nos auxiliar com isso e também justificar também para o nosso cliente que é necessário, né? Então,
É bem isso. E um fato bem importante que numa palestra que eu fiz recente, que muita gente ficou de cara, é que estudos dizem que 90% do nosso tempo a gente passa dentro de ambientes construídos. Então, Olha só. por que não realmente projetar algo que faça a nossa qualidade de vida ser melhor? Muita gente tem cansaço físico e nem sabe por quê, mas já te deu aquela sensação assim de entrar no ambiente e ao mesmo tempo você querer sair? Isso acontece muito nas mostras, né? Por exemplo, as mostras que a gente vai, assim, de arquitetura, que um ambiente fica seguido do outro, tem ambiente que te acolhe, que te abraça, que tu tem vontade de sentar naquele sofá que tá escrito não sente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem ambiente que você quer passar rápido, né? E não é só por questão de, gostei do ambiente visualmente ou não gostei. É simplesmente pela sensação da temperatura que tá o ambiente, da iluminação, de toda a parte de biofilia. Biofilia, todo mundo diz, vamos botar uma plantinha na minha sala. Mas não é só planta, biofilia. A gente tem a questão de água, luz mesmo, até mesmo para remeter à luz solar, né? Então, isso tudo faz parte da biofilia. A biofilia hoje não é só planta, né? Só que aí a gente tem que ter a noção também de onde aplicar isso nos projetos, porque não vai ser o mesmo projeto eu aplicando aqui numa área totalmente tropical, digamos assim, e aplicar numa área totalmente seca, algo que não faz sentido, né? Então, a gente tem ali os opostos, né? Então, a gente tem que fazer um grande estudo, até mesmo cultural também, porque eu de uma cultura, você de outra, a nossa forma de lidar com o espaço é diferente, a comida que a gente come é diferente, né? Então, tudo isso a gente parte desde o briefing, desde a parte inicial do projeto dentro do escritório, que vai impactar lá no final da obra, no resultado, quando estiver usando realmente o ambiente. Isso faz toda a diferença, né, Rafaela? Mas me conta uma coisa, eu fiquei muito curiosa quando tu contou lá no começo, tu contou um pouquinho da tua história, do teu avô, do teu pai e tal. Mas me fala, por que a Rafaela escolheu a arquitetura? Foi pela história do avô, pela história do pai? Ou sempre ardeu no teu coração, assim, esse construir, deixar um legado para as outras pessoas, realizar sonhos de outras pessoas? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu tinha essa atração já pela madeira em si, né? Porque, que nem eu digo, eu sou apaixonada por madeira e eu acho que isso eu remeto realmente. Acho não, tenho certeza, né? Que eu remeto muito meu avô. O meu pai realmente eu acompanhei, mas quando eu vi a grade de psicologia dentro da própria faculdade de arquitetura, eu meio que cedi pra lá. Mas desde do escritório, do colégio, a gente fazia aqueles testes, né, vocacionais. E todos eles deram. Todos os testes que eu fiz deram como arquitetura, né? Dentro de todas as profissões, todos os testes, a única que, né, acarretava ali era arquitetura. Pra te ter noção, a minha primeira opção era oceanografia. Hoje eu não me vejo trabalhando com oceanografia nem aqui, nem na China. Gente, eu tô pensando aqui, ó, uma arquiteta vivendo embarcada no mar. Porque o que um oceanógrafo faz? Me desculpa Eu a queria ignorância. trabalhar embarcada em plataforma do Petrobras. Vocês- E o meu vocês- primeiro trabalho da pós-graduação foi um conjunto habitacional onde todo o sistema era embaixo da água e os prédios em cima. E aí eu disse, gente, lembrei muito da parte da oceanografia aí, né? De estar em contato. É porque eu gosto muito de praia, eu gosto muito de natureza, né? E eu acho que traz esse conforto e esse bem-estar. E eu, particularmente, eu me conheço muito bem o que me deixa feliz, o que me deixa com um bem-estar elevado. Então, dentro disso, eu sempre estudei, até mesmo minhas amigas e tudo mais, eu gosto de estar sendo ouvinte, fazendo bem para as pessoas. Então, a partir do momento que eu me formei como arquiteta, eu sempre tentei dar o meu melhor dentro da própria arquitetura, daquele engessado da arquitetura que a gente conseguiria estar colocando para frente, né, o sonho da pessoa, transformando a realidade de uma casa, de um apartamento. E até mesmo agora com a neuroarquitetura, que eu sei que eu consigo ir muito mais a fundo, né? Até mesmo porque tem estudos dentro da neuroarquitetura que a gente acaba qualidade, assim, por exemplo, em hospitais, em clínicas de idosos, que tem uma elevação, tipo, gigante na porcentagem de melhora quando a gente trabalha com a neuroarquitetura dentro desses espaços, né? Então, é muito gratificante ver esses resultados e até mesmo esses estudos que geram, né, que, através da neurociência
baseado na arquitetura, geram e nos instigam cada vez mais a estar aplicando, né? E os estudos novos, cada estudo novo que vem, realmente é um impacto muito maior, né? Cada conhecimento, cada passo que a gente tem dado com a neurociência dentro da arquitetura é muito gratificante. Então, eu me apaixono cada dia mais, né? Então, mas eu acho que realmente a raiz vem realmente de gostar de estar com pessoas e, assim, autoestima, sabe? Felicidade, bem-estar e tudo mais. Isso é muito legal, sabe, Rafa? Eu tô falando, me veio muito uma imagem. Em 2020, pandemia, a gente voltando para dentro de casa, porque muitas pessoas, querendo ou não, precisavam, né? A gente precisou parar em algum momento e estar dentro de casa, querendo ou não, a gente precisou olhar para os nossos ambientes. Isso. E quantas pessoas que desenvolveram várias doenças, eu não vou dizer que são doenças mentais, mas que abordaram essa questão da saúde mental, né? Depressão, ansiedade, enfim, e que precisaram entender que precisavam trabalhar de uma forma remota e, querendo ou não, não tinham um ambiente preparado dentro de casa para isso. E aí a gente foi sendo moldado a começar, vou olhar para cá e aí procurar, quem sabe, profissionais que são especialistas nisso, que vão fazer com que esses ambientes eles sejam mais produtivos. Porque um grande mal que a gente vê hoje em dia, talvez nem é mal, né? Vou usar o desafio, né? Como palavra. Na área profissional é a procrastinação e a falta de foco. Hoje, várias das minhas mentoradas que me procuram têm a grande dificuldade de manter o foco naquilo que elas têm e ter clareza de como chegar para o próximo nível. E aí a gente percebe a falta de motivação, a falta de propósito. Às vezes elas trabalham em algo específico que elas não se sentem tão... como é que eu vou usar a palavra? Elas não são apaixonadas por aquilo que elas fazem com tanto propósito, que elas fazem porque elas precisam fazer. Às vezes por conta até da questão financeira, enfim... E aí a gente vê que é um conjunto de coisas. A procrastinação, a falta de foco, o ambiente que não está preparado. Como que tu vê essa questão de tu ser apaixonada? Tu é apaixonada pelo que tu faz. E isso faz toda a diferença. Mas como é que tu vê essa questão da empreendedora, do empreendedor, que está lá dentro, começando a empreender, fazendo a sua transição de carreira dentro da casa dele... E ele precisa ter foco, como que esse ambiente vai impactar e o que ele pode fazer por esse ambiente para ele começar a dar os pequenos passos. Porque às vezes a gente está ali começando a empreender e é eu presa, né? Sempre assim, é só eu, é eu comercial, é eu vendas. O que eu, como esse primeiro passo, posso fazer ali no meu ambiente para fazer diferente, para eu começar a ter um pouquinho mais de foco, para eu procrastinar menos, para eu ter mais resultados, para eu me sentir mais motivado. Porque quando a gente fala de transição de carreira, a gente também não pode esquecer que tudo é uma construção. Às vezes eu estou no CLT, eu quero empreender, mas ainda estou às minhas 8 horas aqui no CLT e, em paralelo, estou começando um empreendimento. E aí eu preciso dar um passinho de cada vez. E aí esse passinho de cada vez, às vezes, é aquele home office que eu estou criando lá dentro do meu ambiente, estou criando aquele espaço para começar a atuar de alguma forma, às vezes até no formato digital, para prestar um serviço, alguma coisa assim. Como que tu vê que a neuroarquitetura ela pode ajudar e quais são essas pequenas ações que essa pessoa que futuramente vai fazer essa transição de carreira e empreender, ela pode fazer? Dentro de todo o nosso estudo de neuroarquitetura, a gente também trabalha a neuroplasticidade. E isso é da neurociência, né? O que é a neuroplasticidade? O nosso cérebro, ele acaba se moldando às situações, né? Seja ele física, no ambiente, né? Seja emocional, como uma troca de carreira, por exemplo, né? Decisões. Cada indivíduo tem o seu tempo, né? Mas o nosso cérebro ele acaba se adaptando. O que eu sempre digo, assim, até mesmo para quem a gente vai fazer, principalmente reforma, né? Por exemplo, vamos fazer uma reforma. O que não te agrada e o que te agrada. Saber reconhecer no ambiente a tua percepção. Até porque, só pra gente ter uma noção, essa questão que eu falei antes, né? De tu entrar no ambiente e logo querer sair, é mais ou menos assim. O teu cérebro, a gente tem o impacto, né? Que é
a visão, o olfato, o tato, o que a gente está recebendo de estímulo, o nosso cérebro, ele, em milésimos de segundo, ele capta toda a imagem e que já cria a nossa percepção. É muito rápido, né? Então, parar e pensar, estou de home office, quero uma empresa, né? Como eu posso ser produtivo nessa parte do home office? Na pandemia eu fiz isso, né? Eu levei todo o meu computador para casa, que eu realmente trabalhava no computador de CPU, né? Então montei na mesa de casa, então eu não tinha mais a mesa de jantar, né? Eu tinha o meu escritório no meio da mesa, porque eu não pensei em nenhum momento fazer um home office em casa. Então, colocar estímulos que consiga te trazer bem-estar e produtividade, te perceber, né? Realmente que traga uma luz acolhedora, principalmente a luz natural, ela enriquece a produtividade, né? Que a gente também trabalha em questão tanto da sinapse, que a neuroplasticidade também entra, né? As sinapses são as conexões das nossas percepções que acontecem no nosso cérebro quando a gente tem o primeiro estímulo. E depois também dos hormônios, né? Que é a serotonina, a ocitocina e tudo mais, que são os hormônios que trazem o nosso bem-estar. Né? Então, dentro disso, a gente trabalha com uma iluminação aconchegante. A luz solar, ela bonifica muito isso, né? Então, justamente por isso que grandes escritórios são bem abertos, bem iluminados. Ou, se a gente não tem como fazer isso, a gente traz para a luz plástica, né? A luz artificial. Mas a gente tem hoje configurações de iluminações que a gente consegue chegar mais próxima a solar, né? A questão da biofilia, como eu falei, não precisa ser só a planta, pode ser uma cascatinha caindo, não tem cascata, não tem nada. Pode ligar um barulhinho de água, que já vai dar essa percepção, né? São os efeitos naturais e os artificiais. Não somente, a gente sempre pensa, uma planta... Mas se tu não tem cuidado com a planta, não adianta ter uma planta morta ali na tua mesa de trabalho, né? Muita gente é muito sensível ao olfato também, né? O meu olfato não adianta, ele não funciona. Apesar de eu ser apaixonada por vela aromática e tudo mais. Então, nessa questão da pandemia, quando eu levei meu computador para casa, o meu era um combinado de coisas. Eu tinha o meu difusor ali, que ele já acende uma luz, então ele já estava no cheirinho ali, pertinho do computador, já tinha iluminação natural também. Eu tinha todo um pátio na época de verde, então era só eu olhar para o lado, já estava ali uma sensação. A ventilação também, né? E o que é bem importante também é essa questão de ergonomia que tu falou, né? Quando eu fui para o home office, eu estava trabalhando numa cadeira de mesa de jantar, onde tu come e não permanece ali, né? Já o home office, nem tu falou, tu estás trabalhando uma boa parte do teu tempo, tu passa trabalhando, então a tua cadeira o mais confortável possível precisa ser, né? E dentro disso, que nem eu comentei, não é só projetar, realmente auxiliar o usuário usar aquele ambiente. Por exemplo, não estar conseguindo trabalhar com foco, né? Até mesmo, às vezes, eu acabo fornecendo para os clientes essa orientação para passar para colaboradores, por exemplo. Né? Não estou conseguindo trabalhar com foco. Tem hoje processos que te ajudam a isso, né? Por exemplo, até o método Pomodoro, que foi o que eu comentei com as meninas lá no escritório, né? Trabalha, para 15 minutos, descansa, volta e assim vai fazendo, alternando, até tu conseguir ter uma linha mais contínua de trabalho, uma produtividade. Então, isso tudo a gente consegue estimular. Por exemplo, outro dia, uma mãe que tenha bebê do mesmo tamanho da minha, veio dizendo, meu Deus, ela pende toda a vida para um lado, ela tá andando e tudo mais, faz um tempinho já, foi assim que as meninas começaram a andar. Mas o berço dela também era encostado na parede. E a percepção de equilíbrio a gente também estuda dentro da neuroarquitetura, né? E a mesma coisa quando a gente está numa cadeira de escritório bamba, né? A gente vai focar mais no equilíbrio do que propriamente na produtividade. O que acontece com o berço encostado na parede? A criança sempre tem uma parede de proteção de um lado e o outro totalmente se sentindo invadida, né? Então, quando tem um berço na parede, oscila a cabeceira do berço, né? Ora coloca a criança para um lado, ora para o outro. Essa percepção de equilíbrio, de proteção, vai ser muito maior, né? Então, dentro disso, eu vejo que a produtividade, nesse sentido, é um conjunto de coisas, né? Seja tanto num home office, quanto caminhar para uma empresa um pouco maior, né? As questões dos burnout, a gente já teve como... né? Muita gente usou a Google como exemplo, né? De realmente trazer
um ambiente convidativo, com jogos, com um lugar de descanso, algumas áreas tipo mais recolhidas, até mesmo porque a gente tem um grande índice de pessoas com autismo, TDAH, que às vezes preferem não, né? Precisam ficar um pouquinho mais isoladas, né? Então acaba formando uma cabaninha, uma casinha mais acolhedora, ou até mesmo às vezes tem portinhas, né? Então, tudo muito depende também do tipo de escritório, do tipo de corporativo que tu vai ter, né? Vai ter pouco colaborador, vai ter muito. Então, dentro disso, a gente consegue trabalhar bem legal. E a gente vê uma coisa, Rafa, quando a gente começa a empreender, quando não tem aquele espaço em casa, eu bota o computador na mesa da cozinha, ou usa o sofá da sala. Quem nunca usou o sofá da sala para trabalhar com notebook? Ou na própria cama, o quanto que a gente acha que está fazendo muitas coisas, e aí a gente conta algumas histórias que a gente não tem tempo, que a gente não é produtivo, que a gente não tem foco, ou que a gente tem TDAH, e a gente começa a contar histórias sobre a nossa história, daquilo que a gente não toma decisões e não faz diferente. Então, não ter um ambiente de trabalho produtivo começa desde o momento que eu não preparo o meu ambiente, como tu falou, para trabalhar, porque eu não estou falando com o meu cérebro, agora é hora de trabalhar. Então, eu estou dizendo assim, se eu estou aqui na minha cama, trabalhando ali no meu notebook, o meu cérebro ele não vai entender que ali é a hora de trabalhar, porque ali é o meu local de descanso. A mesma coisa acontece se eu fizer isso no sofá da sala, ou se fizer na mesa da cozinha. Claro que lá na pandemia, a gente teve que se adaptar. Mas hoje, como que eu, profissional, às vezes estou trabalhando? Será que eu me considero uma pessoa produtiva ou não produtiva? Será que quais os meus comportamentos? E os nossos comportamentos, a nossa comunicação, querendo ou não, ela vai influenciar nos nossos resultados. Lá na pandemia, eu tive a oportunidade de escrever um livro, esse aqui, Rafa, Tempo de Parar, Tempo de Agir, e nele eu falo sobre o poder do tempo e como eu fiz para sair do CLT e empreender através de 6 chaves. E uma delas é a questão do foco. Como ter foco? A gente vê tanto hoje as pessoas falando assim, ai, meu Deus, a minha agenda está tão cheia, eu não me sinto produtiva. Mas quando a gente vai aplicar ferramentas durante o processo de mentoria, a gente percebe que a pessoa que está falando ali que não tem foco é aquela pessoa que começa a abraçar várias coisas para fazer, é uma pessoa que não é organizada, muitas vezes. É aquela pessoa que não tem um ambiente de trabalho. Eu não vou nem usar a palavra acolhedor, mas é um ambiente de trabalho que faz com que ela seja produtiva. Não aplica técnicas simples, como essa que tu falou, que é a técnica do Pomodoro. E aí ela vai contando história que ela não tem tempo, né? Como é que tu vê essa questão do ambiente, por exemplo, como eu te falei, da pessoa que trabalha lá na cama, que trabalha no sofá? Como é que é isso dentro da questão da neuroarquitetura? Então, a minha avó dizia, porque a minha bisavó já dizia, né? Que quando a gente acorda, a gente tem que arrumar a cama, senão o anjinho não levanta. Hoje eu já vejo que ela trabalhava com neurociência. Foi mais ou menos assim, sabe? Porque hoje a gente vê que o nosso cérebro, realmente, ele é preguiçoso, né? Então, a gente tem que criar hábitos que realmente façam que ele entenda o que a gente precisa fazer, que a gente está vivendo, que a gente está agindo, né? Então, a partir do momento que tu levanta, arruma a cama, se veste, por isso que muitos casos de burnout são principalmente das pessoas que fazem home office. Justamente porque a pessoa simplesmente levanta, depois meio-dia eu vou dar uma descansadinha, deixa a cama desarrumada, vai de pijama pra sala, senta no sofá onde realmente é para descanso, tá contemplando uma TV, uma conversa. Então, o cérebro, automaticamente, ele não entende, né, que tu estás ali para trabalhar, para produzir, né? Então, quando a pessoa está de home office, a gente sempre recomenda que tenha um espacinho, nem que seja só o tanto da sua cadeira, assim, para encaixar e trabalhar, para realmente estar em home office, né? Estar em home office, se arrumar, levantar para estar em home office. Né? Por isso que eu digo que vai além da arquitetura, a gente acaba orientando o cliente de como usar o ambiente também, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Então, e é o que eu falo, né? 90% do nosso tempo, a gente está em ambientes construídos. Então, a gente tem que adaptar para que realmente a gente sempre faça o processo. Porque o que acontece? A gente partiu dos primatas e o cérebro acabou evoluindo de lá. Então, o nosso cérebro, ele tá sempre em questão de alerta, mas ao mesmo tempo ele é folgado,
né? Então, por exemplo, eu sempre cito o exemplo assim, quando eu quero mostrar isso para o meu cliente. A partir do momento que tu tens uma parede curva, você vai sempre querer encostar na parede curva, fazer a curva lá naquele lado. É a mesma coisa que um carro, né? Vai te jogar lá para fora da curva quando a pista tá certinha ali no nível. Mas a partir do momento que tu tens uma ponta, uma Tu flecha, vai te afastar. tu vai te afastar, justamente porque tu vê que tu tens o perigo de bater o dedinho na ponta da cama, né? Meu Deus, e Mais ou como menos isso. dói. Então o nosso cérebro sabe que aquela ponta vai nos machucar. E inconscientemente, porque a gente não precisa dizer, lá tem uma ponta, ó, lá vai me machucar. Não é bem assim, ele faz de forma realmente, a gente age de forma inconsciente, né? A partir do momento que tu começa a criar hábitos de botar uma plantinha, botar um cheirinho, botar uma vela, então isso tudo são hábitos que tu acaba criando, que depois tu vai fazer de uma maneira imperceptível, assim, né? Não, e isso é muito legal, Rafa. Tu falou uma coisa assim, que o anjinho não levanta quando a gente não arruma a cama, né? Eu tenho muita sensação de que eu não sou produtiva se eu não arrumar minha cama quando levantar. E aí tem um livro, não vou me recordar agora o nome do livro, mas ele fala muito assim, ó, que a primeira batalha que a gente precisa vencer no dia é arrumar a nossa cama. Que a gente já tá mandando um comando lá pro nosso cérebro. Poxa, eu já fiz a primeira tarefa do dia, então se eu quero ser mais produtivo, se eu quero ter mais resultados no meu dia a dia, a primeira coisa que eu preciso fazer é arrumar minha cama. Mas quanto que é desafiador para algumas pessoas, e a gente vê aí, quando a gente fala de perfil comportamental, principalmente, que alguns perfis comportamentais deixam a vida me levar. Sim. E esse deixa a vida me levar, ele vai impactar diretamente nos resultados. E aí a gente vê depois a pessoa lá na empresa se sentindo cansada, se sentindo estagnada, achando que é só o trabalho, mas não, é uma construção. Porque a gente fala de vida sistêmica, né? E eu bato muito nessa tecla, principalmente com as minhas mentoradas, e sabe disso que tu participa do programa, que para a gente ter um sucesso profissional, a gente também precisa ter sucesso em todas as outras áreas da nossa vida. E aí, quando a gente fala de ter sucesso em outras áreas da nossa vida, a gente também não pode esquecer de que eu preciso ter sucesso lá no meu relacionamento, eu preciso ter sucesso com os meus filhos, eu preciso ter sucesso na minha vida pessoal como um todo. E isso começa nas pequenas coisas. Para eu ser uma pessoa produtiva, eu preciso entender o que é importante lá no meu relacionamento, o que é importante com os meus filhos, o que é importante no meu social, porque isso vai, querendo ou não, construir a pessoa que eu sou, para eu também ter um posicionamento forte profissional e me tornar uma pessoa mais organizada, me tornar uma pessoa mais produtiva, me tornar uma pessoa mais bem-sucedida, né? Sim, isso é verdade. Até, principalmente depois do nascimento de Maitê, eu sempre fui muito organizada em casa, né? E aí eu olhava assim a sala e falei, gente, virada em brinquedo. Mas aí aquela confusão ali, é por isso que eu digo que cada indivíduo tem um espaço de tempo para percepção até, né? De o que tá me incomodando naquele ambiente. Porque aquele mundaréu de brinquedos já tava me incomodando há muito tempo. Só que a gente não tinha onde colocar e tal, e acabou ficando na sala. Até porque eu nem fiz móvel na sala ainda, nada. Enfim. E aí o meu móvel era os brinquedos de Maitê. Até que um tempinho atrás meu marido chegou e disse: Rafa, que é isso? Tipo, eu não aguento mais esses brinquedos. E eles sempre estiveram ali desde que ela começou a brincar, né? Então a minha percepção de tempo, até mesmo talvez por trabalhar com isso, foi muito menor, né? Do que estava me incomodando do que propriamente ele, né? Enfim. Mas isso a gente acaba adaptando, né? E que nem eu falei, é o nosso cérebro, né? E até mesmo a questão de comportamental que a gente diz para moldar nas fases da vida, né? Eu uso de exemplo também o quartinho de Maitê. A gente fez o quartinho com a poltrona de amamentação. Hoje eu não tenho mais a poltrona de amamentação. Até porque se eu parar lá no quarto com ela, ela não vai amamentar lá, ela vai ficar inquieta. Então, hoje a gente já tem uma caminha Montessori que ela pode entrar, sair sozinha, né? Isso tudo é em curto espaço de tempo. Mas a nossa vida é cíclica, né? Assim como no profissional, no pessoal, ela também é. Então, a gente acabou adaptando o quartinho dela em 2 anos, já foram mudados 3 vezes, né? Então, eu sempre... Bastante coisa, né? Para uma vida de uma arquiteta. Eu já fiz ele sob medida, os móveis, mas pensando nos móveis soltos para conciliar essa fase de transição, né? Mas muitas vezes a gente tem que fazer uma reforma na casa um pouco maior e tudo mais, né? E o que eu sempre digo também, que tu falou ali dos perfis comportamentais, né? Quando a gente trabalha com neuroarquitetura ali do escritório,
A partir do momento que a gente trabalha com comercial e corporativo, é um tipo de briefing. A gente trabalha com os arquétipos da marca, com os arquétipos do CEO, né? Do dono da marca. E quando a gente trabalha no residencial, a gente tem um checklist diferenciado, né? Que é realmente pelo perfil mais comportamental, o que a pessoa gosta, dos medos e tudo mais, né? São 2 checklists. E dentro do arquétipo, quando a gente traz para o comercial e corporativo, é justamente o quê? A gente faz do que a marca é. Justamente nem tu falou, uns são mais fechados, né? Uma advocacia é totalmente diferente de um escritório, por exemplo, de publicidade, né? Onde uns podem estar mais abertos, mais criativo, né? Claro, tem situações, tem setores que precisam ser mais fechados, mas a advocacia geralmente precisa mais realmente ser fechado, ter mais privacidade e tudo mais, né? E dentro disso, os arquétipos trazem muito essa personalidade que a gente pode até chegar a comparar um pouquinho ali com os perfis comportamentais, né? E a partir do momento que a gente apresenta, a gente diz, ó, o teu arquétipo dessa marca, que muitas ainda não tem, né? É desse tipo e as pessoas do RH acabam até mesmo conciliando quem contratam para se encaixar no ambiente. Às vezes é o trabalho inverso. Não a gente projetar para a pessoa que já está lá, né? Realmente o ambiente, fazer a linguagem e fazer também a pessoa que está lá sendo entrevistada para ser contratada, fazer que se aquele ambiente faz sentido para ele ou não, né? Então, é muito de percepção também individual, né? De pertencimento. Essa questão de pertencimento, que eu acabei de comentar ali, que eu fiz um parênteses, vou abrir outro parênteses. A questão do pertencimento, né? Quando a gente tem algo que faça nos pertencer naquele imóvel, é acolhedor, é gostoso, né? Te define, te cria uma empatia com o espaço, né? A partir do momento que tu traz algo para tua empresa, né? Teu, pessoal, eu gosto de pedalar, por exemplo, né? Eu vou trazer algo que me remeta ao pedal aqui para minha empresa. Tu te sente pertencente à empresa, né? Eu fiz uma palestra há pouco tempo no escritório, onde uma participante comentou: olha, eu já estava exausta do meu trabalho, mas eu não saía de lá justamente por toda a vista, por toda a paisagem, pela questão de iluminação solar e por eu me sentir pertencente àquele espaço. Olha que Né? loucura, né? E o quanto que isso também influencia, né, Rafa? Principalmente depois que a gente se torna mãe, né? Eu não sei se foi pra ti assim também, porque eu lembro que quando meu filho nasceu, eu tava no CLT, eu tinha um plano B, que era empreender, e eu sempre digo que quando a gente começa a empreender, a gente não pode focar no plano B, a gente tem que focar no plano A, porque quando tem um plano B, o plano A não dá certo, né? Não sei se pra ti foi assim. Mas quando meu filho nasceu, eu comecei a sentir uma necessidade de pertencimento. Sim. De pertencimento no sentido de, sim, isso aqui não tá mais fazendo sentido. Esse ambiente não faz mais sentido. O que eu faço aqui não faz mais sentido. Me falta algo. Até pela questão de eu querer deixar um legado pro meu filho, de querer fazer diferente. Né? Eu vejo que a maioria das mulheres que acabam empreendendo pós-maternidade, e aí tem estudos que comprovam que nasceu um filho, nasceu uma empreendedora, né? Porque a gente quer mais tempo, quer mais liberdade, Sim. quer mais disponibilidade para eles. A gente acaba querendo aproveitar muito mais, tem muito mais sede de vida do que antes, né? Como é que tu vê aí depois da tua pequenininha que veio aí pro mundo, como que isso impactou no teu sucesso profissional e no teu escritório? Porque a gente vê assim, o escritório ele já tem 9 anos, a tua filha tem 2 anos. Como é que era essa profissional antes desse nascimento dessa filha e essa profissional depois? Como é que tu vê essa questão? Eu acho que isso até impactou realmente em escolher a neuroarquitetura, porque o que acontece? Depois que ela nasceu, a gente vê um amor diferente, né? A gente percebe o amor dos nossos pais com a gente, aquele cuidado de botar numa bolinha, numa caixinha assim e guardar, né? É um amor gigantesco, mas é que nem eu falei, como eu estudei muito as percepções desses nossos primeiros anos de vida, eu passei a perceber melhor as pessoas. Não somente as crianças, eu passei a perceber... Eu sempre me considerei
com autoconhecimento, tipo, ainda ok, assim, né, pelas pessoas que me cercam, mas eu vejo que eu passei a perceber melhor, tipo, as atitudes das pessoas ao redor, e depois que eu realmente escolhi a neuroarquitetura, de que forma que as pessoas conseguem tá conciliando aquele espaço com as atitudes, né? E vejo, assim, que é um amor assim, incondicional, até me emociona. Mas é um amor incondicional, assim, e da mesma forma que eu quero trazer, tipo, proteção, acolhimento pra ela, eu vejo que, tipo, a gente consegue um pouquinho mais, né? Trazer. Olha, ó. Mãe, tá tudo certo. Não tem como a gente E não ver. transbordar amor através dos olhos. E eu sempre digo uma coisa que tu veio até pra reforçar, que é a questão do equilíbrio, né? É, justamente esses dias eu precisei, tipo, pegar ela na escolinha e voltar pro escritório. E aí ela sentou no meu colinho e ela disse: pode ir, eu vou trabalhar. Aí eu pensei, meu Deus, aí eu parei, percebi assim, será que realmente eu tô trabalhando demais e ela só tá me vendo trabalhando? Mas não, aí a gente para, reflete, não, realmente eu tenho tempo de qualidade com ela, né? Às vezes a gente acaba se culpando muito, mas achava que eu não ia ter tempo, né? Nem pra ser mãe e nem pra trabalhar. E hoje eu vejo que dou conta de tudo, assim, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? E a gente segue. E aí eu acabei sendo mãe 2 vezes, né? Porque a Manu veio como minha enteada e ela veio só pra agregar, assim, né? E aí agora eu tenho 2 filhas, uma adolescente e uma pequenininha. E é porque tu dá conta, pode ter certeza que Não, nada, Deus nada manda sem a gente não dar conta. nada é por acaso. Rafa, eu vejo que quando o meu filho nasceu, quando o Ravi nasceu, ardeu muito no meu coração que não era mais o lugar onde eu estava, né? Tanto que eu já trabalho na área de desenvolvimento humano desde 2016, em paralelo ao que fazia no CLT, e sempre faltava algo. E eu vejo que quando o filho vem, querendo ou não, ele preenche esse amor. Por isso que a gente transborda, por isso que a gente se emociona, por isso que é como eu falei, parece que a vida faz mais sentido e a gente começa a aproveitar coisas simples. E aí a gente já não aceita mais o pouco, mas é o pouco no sentido assim, pô, eu posso fazer um pouquinho a mais, eu posso fazer diferente. Talvez por isso que muitas mães que ainda estão lá no CLT, ou muitos pais que ainda estão no CLT, estão pensando assim, pô, eu não tô vendo meu filho crescer, eu não tô tendo tempo de qualidade. Quantos que não podem pegar o filho na escola, ou levar o filho para a escola que não tem essa oportunidade? Hoje eu digo, eu empreendo, sou uma empresária, sou mentora, mas eu tenho o maior presente de todos, é ter tempo de qualidade com meu filho. Sim. É ter tempo para poder buscar na escola, é ter tempo para levar para tomar um sorvete, é ter tempo para ensinar valores. E quantas vezes, quando a gente está preso ali, a gente não consegue olhar para isso. E como é lindo, né? Poder ver quantas pessoas que estão construindo seus negócios, construindo a sua carreira, entendendo que a maternidade ela pode sim vir através de um equilíbrio, né? E a gente não é uma coisa ou outra, né? A gente pode ter, de fato, as duas coisas, né? Até eu achei bem legal essa chave que tu me trouxe, porque me lembrou, eu tenho 2 clientes, 2 famílias que eu atendo em Portugal, né? E por coincidência, as 2 estão para ter bebê agora. E aí a gente acaba entrando na família, né? Porque eu fui uma das primeiras pessoas a saber que elas estavam grávidas, né? Então, a gente acaba tendo uma afinidade gigante, assim, com a família, a ponto de vamos fazer dessa forma para você interagir dessa forma com a criança, né? Eu conheço um dos casais, eles estão no 3º projeto comigo, né? Então, eu já sei do jeito deles, eu sei o que eles gostam, o que eles não gostam, até mesmo, às vezes, mais do que clientes que já fizeram 2, 3 projetos aqui comigo, que não conseguem se abrir, que eu faço briefing atrás de briefing e, às vezes, não conseguem se expressar, por mais que eu, particularmente, vejo que eu tenho uma facilidade de captar isso do cliente, né? Até tem um fornecedor meu que é meu cliente que ele diz, Rafa, eu não sei como tu entende meus pais. Mas então é por isso que eu digo que eu tenho uma facilidade até mesmo grande de entender, né? E a partir do momento que as 2 vieram pra mim e falaram, e elas são amigas lá em Portugal, né? Então, elas disseram, cara, você me propôs uma coisa totalmente diferente do que tu propôs pra outra. Claro, primeiro que elas são de regiões diferentes.
Então, a rotina delas é diferente, a cultura é diferente, né? Então, primeiramente aí. E a partir do momento que tu tens um bebê, a tua rotina muda, mas o bebê também tem que se encaixar, tipo, depois daquela fase de adaptação na tua rotina, né? Então, seja no CLT que tu tá em transição de carreira, que tu não tem tanta liberdade, seja como uma profissional autônoma, né, no profissional, enfim. E aí, as duas, sério, cara, como tu trouxe algo diferente para duas famílias totalmente diferentes, mas que estão passando pela mesma fase da vida, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que é isso, assim, um grande exemplo de realmente de adaptação do ambiente, de carreira, de negócio, sabe? Não, e é muito perfeito, Rafa, essa analogia que a gente tá fazendo, porque assim, olha só, tu se tornou mãe, né? E agora, com clientes que vão passar pelo processo da maternidade, tu consegue ver com outros olhos as necessidades dele. E o Sim. quanto que é importante a gente ter profissionais que passaram pela jornada que a gente quer passar. E é isso muito que eu ensino dentro do programa de aceleração profissional, porque seria hipocrisia minha te ensinar a empreender sem eu empreender. Uhum. Seria hipocrisia minha eu te ensinar a fazer tal coisa se eu não tivesse passado pela jornada. Sim. Então, o quanto que é importante a gente ter profissionais que passaram e trilharam o caminho que a gente trilhou, que conseguiram alcançar os patamares que a gente quer, tanto de faturamento, quanto de posicionamento, como autoridade, enfim. Para quê? Para que a gente consiga se inspirar e também saiba que ele tem um método validado. Hoje, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua trajetória na decisão para entrar nesse programa de aceleração profissional, tu que faz parte aí também da minha mentoria, do método que eu aplico, que é o Bússola Empreendedora. Como é que foi para ti viver essa jornada, né? Tu já tá 6 meses caminhando ao meu lado, vai ficar agora mais um ano caminhando comigo. Quero ouvir de ti, assim, de todo o teu coração, para a gente poder compartilhar aí com tantas pessoas como é que foi essa tua decisão e como é que foi esses passos ao longo desses 6 meses. Então, quando eu saí do antigo escritório para o ORF, realmente, eu passei com a ajuda de um coaching, né? Na época a gente chamava de coaching não mentor, né? Me corrija se eu estiver errado, Tá não certo, sei qual que é a diferença. Tem. Mas foi um grande passo, com ferramentas que realmente a gente quem decide o nosso próximo passo, né? E que nem eu falei, às vezes eu demoro um pouquinho para tomar certas atitudes, mas que quando eu tomo eu já tô praticamente 1000% na decisão, né? E a partir do momento que eu comecei a empreender como neuroarquitetura, eu passei um pouquinho de dificuldade de realmente de colocar essa ideia até mesmo no papel de como eu me portar perante até mesmo meus clientes, porque eu já tenho uma bagagem de clientes onde tem famílias que estão no 4º, 5º projeto comigo, né? Então, de como conciliar isso para os meus clientes, sem perder meus clientes, né? Para eles entenderem que não é algo extraordinário, sim, mas não é algo fora da caixinha que se torna, tipo, inacessível a neuroarquitetura, não, né? Então, eu precisei realmente, eu senti a necessidade de buscar algo diferente, de um comportamento diferente, mas eu não sabia para onde ir, né? Então, foi esse aonde eu realmente te conheci nesse processo, né? Olhei os teus cases e até mesmo a tua história que me inspirou, né? E dentro desses 6 meses, eu vi que são pequenas coisas que a gente faz de diferente no nosso dia a dia, né? Que a gente consegue colocar algumas coisas simples para fora, né? E fazer acontecer, né? Então, de a gente se portar só um pouquinho diferente numa frase que a gente fala para um cliente, da forma que a gente apresenta um projeto e até mesmo criar um método exclusivo nosso, tanto do atendimento quanto de processos, né? Então, a gente organiza isso tudo e aí acaba tudo fluindo, né? Que na verdade, não passa de ser também um equilíbrio, né? Que a gente faz a ponte no pessoal, vamos fazer no profissional também, né? Que é um equilíbrio, realmente, que a gente consiga avançar de forma equilibrada, de forma leve, né? Sem precisar
tá nas estribeiras, porque como tu disse, né? Eu empreendedor, né? Eu empreendedor. Eu presa, né? Eu sempre digo assim, a gente vai empreender, a gente pode ser eu presa, mas não pode ser eu presidiário, porque assim, ó, uma coisa é você sair do CLT para empreender e para ter um sucesso profissional, mas a gente não pode ficar focado em só trabalhar 20 horas. Eu defendo muito, assim, a gente ouve muito, muitos mentores falam assim, não, mas agora você vai empreender, você precisa ficar 20 horas, 18 horas, 16 horas focado no teu negócio, porque no começo é assim, é sofrido. Mas eu defendo muito que empreender pode ser leve. A tua transição de carreira, ela pode ser leve. Quando tu tem clareza de como chegar em tal lugar, quando tu tem clareza de quais são os próximos passos, quando tu tens um plano de ação estruturado, quando tu entende como fazer o teu negócio se tornar um negócio escalável, se torna muito mais fácil ter resultado. E é isso que vocês também aprendem dentro do programa de mentoria. E a gente vê assim, ó, o quanto que o teu negócio também evoluiu nesses 6 meses, o quanto que o teu posicionamento cresceu, o quanto que a tua marca se tornou uma marca reconhecida, né? Claro que tu já tem 9 anos de escritório aí, mas nesses últimos 6 meses se posicionando ainda mais com a neuroarquitetura e sendo reconhecida por isso que tu faz. E isso é muito legal, né, Rafa? E tu me fez lembrar de um atendimento que eu fiz ainda há pouco. Que até quando eu tava atendendo o pessoal do... Eu tava atendendo online, né? E o pessoal do marketing que começou a fazer os projetos pra mim, entrou na sala e eu fiz assim só um pouquinho, né? Aí eu tava atendendo online e a pessoa disse assim, ó... Ah, isso aí não me interessa. Pra minha mulher, sim, mas pra mim, não. Aí continuou falando tal, mas ele disse, mas é porque... Tu vai ver. Eu sou apaixonado por planta, tá tudo aqui, ó. Aí eu pensei, meu Deus, até agora ele falou que ele não precisava de neuroarquitetura, mas eu sei o porquê que ele tá querendo tanta planta, sabe? Então, é basicamente isso, assim, é o que eu digo. É que a neuroarquitetura, ela faz a diferença, mas ao mesmo tempo passa despercebido aos olhos de quem vê o ambiente, né? E dentro de uma forma de carreira, é mais ou menos isso. Às vezes a gente fica se negando ao novo, né? Ao que realmente tá ali para te ajudar e realmente esquece, né? Eu sempre fui muito fiel, eu sempre acreditei muito em Deus, tipo, coloquei meus planos para Ele, mas eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte aqui, né? Se a gente não se mexer, se a gente não dar o primeiro passo, não é Ele que pode fazer tudo por nós, né? Então, hoje até eu coloquei no meu Instagram um salmo que eu li, né? Que é mais ou menos isso, que entrega os teus projetos, bem dizer, para ele, que ele fará, né? Só confiar. E eu acredito muito nisso. Olha, se Deus apareceu agora, nesse momento, nesse podcast, é porque é pra gente falar dele também. Eu tenho um dos pilares que é muito forte na minha vida e nos meus negócios, é que a gente precisa, sim, entregar tudo para Deus. De alguma forma, ele vai fazer com que a gente se conecte com as pessoas certas, com que a gente se conecte com os clientes certos, que a gente tome as decisões certas. Mas a gente também não pode só orar e não agir, né? Exato. Fé é a gente botar o pé, muitas vezes, sem ter o chão. É acreditar que, de alguma forma, aquilo vai acontecer, mas a gente precisa ter ação. E o ter ação é acreditar que você vai orar, mas você vai começar com pequenos passos. Vai começar, de alguma forma, se conectando com uma pessoa, fazendo um networking estratégico, vai começar pedindo ajuda para alguém, vai tendo um mentor, mas entendendo que se ele te deu esse sonho, de alguma forma ele vai te honrar. Né? É bíblico e na Bíblia diz assim que pra gente ser forte e corajoso, e não é por nada que isso aparece 365 Sim. vezes, né? Pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada dia no ano, pra gente lembrar de ser forte e corajoso. E ter coragem não é não ter medo, é entender que você pode sim viver o processo da transição de carreira, viver o processo de escalar o teu negócio, de abrir o teu negócio, mesmo tendo aquele friozinho na barriga, mesmo não estando 100% corajoso, porque a coragem ela é construída ao longo da jornada. A gente vai caminhando para os minutinhos finais aqui do nosso podcast, e antes da gente finalizar, Rafa, eu queria ouvir de ti qual seria a principal mensagem que tu deixaria aí para as pessoas que vão assistir a gente quando o assunto é sucesso profissional. O que tu dirias para elas se tu pudesse dar uma sugestão? Então, agora que tu estavas falando esse compilado, né?
Eu acho que foi um fechamento maravilhoso do teu podcast, com essa... Até me emociona também. Mas muito me lembrei da pandemia novamente, né? Onde eu realmente estava explodindo no Instagram, porque eu estava construindo uma casa e não era uma casa pequena. E eu comecei a expor isso na internet sem saber se realmente aonde eu ia chegar. E aí surge aquilo que tu falou, a gente dá o primeiro passo e aconteceu que a casa ficou pronta antes mesmo do esperado, assim, pronta no sentido de poder morar, não 100% pronta, assim, como eu gostaria, né? E aí veio a pandemia, né? Mas muita gente começou a me seguir de lá e viu que, como a gente passa pela obra, a gente tem um know-how de obra, os clientes que vieram lá daquela época, né, que me conheceram principalmente pelo Instagram, confiam muito mais na gente nesse sentido. Então, o que eu gostaria de deixar, assim, de mensagem final é que realmente, quando você faça com amor, faça até mais do que você realmente coloca no teu contrato, faça com carinho, cuide das pessoas que você atenda, né? Que isso tudo, tipo, vai gerar, assim, ó, sucesso sem tamanho, assim. Realmente é algo inexplicável que acontece, por acaso, por coisas simples que a gente deveria ser obrigação de todos a fazer, né? Então, eu acredito muito isso, assim, que eu coloco o meu coração, realmente. Eu sou muito o atendimento, né? Que é o coração que tá ali em contato com o cliente, justamente por causa disso, assim. Eu gosto de abraçar o cliente em todos os sentidos, assim. Aconteceu alguma coisa em obra, eu tô lá para resolver junto, eu choro, eu abraço, né? Deu sucesso em obra, também tô lá para festejar, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso, assim, de colocar um carinho, colocar o amor em cada detalhe, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega do teu projeto, seja lá qual é a área que tu atuas. Que sensacional, Rafa. Olha, é, é muito gratificante poder ouvir tudo isso e saber que, de alguma forma, está tudo interligado, né? Está interligado o nosso ambiente, os nossos sentimentos, o nosso posicionamento, o nosso pertencimento. E perceber que quando a gente faz aquilo com amor, o sucesso ele é consequência, né? Então, quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, quando a gente tem o direcionamento certo, quando a gente sabe o nosso propósito e por que a gente faz o que a gente faz e qual o impacto que a gente tem e qual o impacto que a gente leva na vida das pessoas, é surreal. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, por tu ter aceitado esse convite de coração meu para ser a minha primeira convidada aqui no podcast. Eu tenho certeza que virão inúmeras outras pessoas que vão contar suas histórias e como seu negócio impacta aí na vida das outras pessoas, mas te dizer que para mim foi muito importante te ter aqui nessa jornada aqui comigo. Quero aproveitar também agradecer todos os nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível a gente estar realizando esse sonho, estar realizando esse projeto. Um podcast que vai vir aqui com uma oportunidade de compartilhar com muitas pessoas como realizar a sua transição de carreira e como construir uma história de sucesso assim como a da Rafa, né? Como fazer para se tornar autoridade, ser reconhecida naquilo que faz e como tornar esse empreendedorismo algo leve, né? Não ser aquele empreendedorismo que a gente precisa ser eu presidiário e trabalhar aí 18, 20 horas por dia. Gente, o meu muito obrigado para cada um e cada uma que nos assistiu até aqui. E fica o convite que se esse podcast fez sentido para você, compartilhe com mais amigos, siga nas nossas redes sociais e traga pelo menos mais uma pessoa para o próximo episódio para assistir e para compartilhar. Rafa, muito obrigado. Um beijo grande no teu coração. Eu quero te agradecer também, como eu disse, por principalmente me escolher dentre tantas mulheres maravilhosas que tu conheces, né? E em forma desse carinho, eu trouxe esse bambu da sorte de presente, que estava aqui no podcast escondidinho, que já que eu cheguei antes de você, para que tu leves tanto para o teu escritório quanto para tua vida, que tu leve ele como um sinal de flexibilidade que ele representa,
né? Que tu és muito flexível de alma, de espírito, mas que ele também é rígido, né? Que todo passo que tu dá na tua carreira, que ela seja rígida como um bambu, né? Que ele seja forte, por mais que venham ventos, que ele vá até o chão e volte, mas que tu sempre lembre que o teu bambu da sorte está aqui, para lembrar que tem muita gente torcendo por você, em cada projeto teu. Gente, como é que eu vou encerrar esse podcast depois disso aqui? Como que eu vou encerrar? Não tem. Isso aqui não estava programado, mas eu quero te dizer, Rafaela Fischer, do fundo do meu coração, que isso aqui é uma resposta, gente, Sabe aquele negócio que a gente ora e a gente pede para Deus? E olha Deus aqui de novo. Não posso finalizar esse podcast sem falar isso, porque tá ardendo muito no meu coração. Em 2014, eu perdi uma pessoa muito especial, que era o meu irmão. E depois da perda dele, eu entendi que eu precisava deixar um legado aqui. E ele falava toda a vida uma frase, e foi a frase que a Rafaela trouxe aqui, e ela não sabia. Que ele era forte como um bambu, ele podia dobrar, mas quebrar jamais. Olha isso! E se isso não é uma resposta do universo para tudo que eu venho orado, eu não sei mais o que é a resposta. Rafa, obrigada por ser canal de Deus na minha vida. Obrigada por esse presente maravilhoso que com certeza vai para minha mesa, que eu quero honrar a tua vida. E tô sem palavras, gente. Tô sem palavras. Não tava programado isso! Era Como pra é ser que faz? surpresa mesmo. Gente, obrigada de coração. Obrigada pelo Obrigada presente, Rafa. Se fez sentido esse podcast para você, eu quero te convidar de novo a compartilhar com mais pessoas e viver esse momento, essa temporada aí com a gente, onde a gente vai falar sobre carreira, mas como o próprio podcast já trouxe, né? Vamos falar de Deus também, porque Deus se faz presente em todas as coisas. Obrigada de coração e até o próximo episódio.